Momento, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Momento de louvor, momento de adoração a Deus. Nós vamos estar louvando e adorando ao nosso Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus de nossas vidas e Ele perdoa os nossos pecados, e por isso somos seres humanos felizes, porque temos essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, podendo aqui cultuar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Momento também de gratidão a Deus, aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas. Esse é o momento do culto, momento que nós somos gratos a Deus pelas inúmeras bênçãos que Ele tem derramado sobre nossa vida. Quando nós cantamos o cântico Adoramos, quando nós cantamos esse cântico, os irmãos poderão estar trazendo aqui à frente, reconhecendo que nosso Senhor é o Deus de nossas vidas. O cântico Te Adoramos, vamos adorar a Ele. Eu convido aqueles irmãos que puderem se colocarem, pega um momento de louvor, um momento de adoração, um momento de gratidão a Deus, um momento de reverência ao nosso Senhor. Vamos adorar a Ele, já nos preparando para ouvirmos a palavra de Deus nesta noite também. Vamos louvar a Ele. Tudo
Senhor Deus, louvado e adorado seja o teu nome, ó Pai. Reconhecemos que só o Senhor é Deus, Pai. Reconhecemos que não há outro como o Senhor, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai, por essa oportunidade que o Senhor concede a nós, ó Pai. Falhos e pecadores, ó Pai. Mas o Senhor nos proporciona momentos como esse em tua presença, Pai. Momentos que podemos aqui sentir o agir do Espírito Santo no meio de nós, ó Pai. Por isso nós te louvamos, ó Pai. E pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, nos ensinando, ó Pai, a louvar o Senhor, a te adorar como o Senhor merece, ó Pai. Precisamos da tua presença em nossas vidas, porque sem ti, ó Pai, nós nada somos e nem nada podemos fazer, ó Pai. Por isso reconhecemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, ó Pai. É um Deus que nos chama, ó Pai, para fazer a tua obra. E nesse momento nós clamamos que o Senhor esteja falando, ó, cada coração que aqui nessa noite se adentrou, ó Pai. Que a tua palavra que será ministrada nesta hora, ó Pai, venha alcançar corações, ó Pai, sedentos de ti, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, usa a vida da mensageira dessa noite, ó Pai, para que ela possa transmitir, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor já falou ao seu coração, para que ela possa, o Senhor possa também falar aos nossos corações, ó Pai. Nesse momento também nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, ó Pai, pelas ofertas que aqui foram arrecadadas, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando essas ofertas, ó Pai, para que seja para o crescimento da tua obra aqui na face da terra, ó Pai. Que o Senhor esteja nos instruindo, ó Pai, aonde usá-la, ó Pai. Que seja unicamente para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. Pai querido, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, ó Pai. Pai querido, fica com a vida dos irmãos que nos visitam nesta noite, ó Pai. Que teu Espírito Santo esteja os envolvendo, ó Pai, para que eles também possam sentir o desejo de te servir, ó Pai, enquanto temos o fôlego de vida, ó Pai. Louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do teu Filho amado Jesus. Nós oramos no nome dele. Obrigado por tudo. Amém. A igreja pode se sentar. Convido os irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Nós leremos do verso de número 5 ao verso de número 11. 1 Pedro 5, do verso 5 ao verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente aos jovens, serem submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.
A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Os irmãos podem se sentar? Para nós iniciarmos, eu quero fazer uma brincadeira, uma dinâmica com os irmãos. Eu vou pedir para Marcele colocar algumas imagens aqui e vocês vão olhar para as imagens e vão me falar o que elas representam. O que representa esse? Vamos ver a próxima. Shell. O que a próxima? Vamos ver o que a próxima representa. Estão comendo muito no McDonald's, hein, gente? Todo mundo sabe essa. E a próxima? Casas Bahia. Povo consumista, sabe tudo aqui. Próxima. O povo está zapeando muito no celular, né? Obrigado, Marcelo. Vocês perceberam que a identidade de algumas marcas, a identidade de alguns setores é marcada para nós. Nós olhamos aquele M grandão, mesmo sem o restante do símbolo, todo mundo reconheceu aqui o que era. Nós olhamos a letrinha T ali, que é igual para todo mundo, uma letra T, mas todo mundo sabe o que é. Porque a identidade, ela está intimamente ligada com o símbolo. De fato, que nós olhamos ali para aquilo e reconhecemos a identidade do que é. E a pergunta que eu quero levantar hoje para nós é: qual é a identidade do povo de Deus? Quando nós olhamos, o que nós vemos que podemos destacar? Esses são o povo de Deus. Qual é a identidade do povo de Deus? Hoje em dia a gente é muito preocupado com identidade visual, né? A Ana Paula aqui, que cuida das mídias sociais da igreja, sabe muito bem disso. Hoje, em qualquer lugar, a gente se preocupa com a identidade visual. Por que ela não deixa eu tirar as fotos da igreja? Porque vai para o teto. Segundo ela, eu tiro foto do teto. A identidade visual não fica boa, né? Nós precisamos ter uma boa identidade. Qual é a identidade do cristão? Esse texto, ele faz parte do nosso lecionário litúrgico. Nós estamos no último domingo do nosso ciclo pascual. Tempo que nós refletimos sobre o senhorio de Cristo Jesus, mas tempo também que nós refletimos na nossa vida como servos de Deus, na nossa vida como parte da igreja de Cristo Jesus. Para assim, no próximo domingo, nós celebrarmos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo nas nossas vidas. O próximo domingo é um domingo muito importante do calendário litúrgico também, onde celebramos a descida do Espírito Santo. E essa primeira carta de Pedro, nós temos estudado já há alguns domingos. Eu tenho falado um pouco alguns domingos sobre ela. Então, relembrando um pouco do contexto dela, ela é uma carta que ela é escrita em meio à perseguição. O povo estava sofrendo. A igreja de Cristo estava espalhada pelo mundo diante da perseguição que Nero fazia naquele momento. Então o povo ele estava sofrendo diante da perseguição. E Pedro ele escreve a fim de animar a igreja diante do sofrimento e diante da perseguição que eles viviam. E esse trecho que nós lemos, ele faz parte da última parte da carta. Quando Pedro ele instrui os líderes da igreja, os presbíteros da igreja, e faz ali as orientações finais ao povo de Deus. Então, esse trecho específico que a gente leu, Pedro já tinha orientado os líderes da igreja e ele começa então a orientar a toda a igreja. E nessa orientação, ele fala aqui da identidade do povo de Deus. Qual era a identidade do povo de Deus? Que quero aqui destacar 3 coisas aos irmãos. Esse texto é muito rico e a gente poderia falar dele por muito tempo, mas acredito que vocês não ficariam tanto tempo assim.
Então, nós separamos 3 pontos aqui, 3 marcas, 3 identidades do povo de Deus. E quero destacar a primeira, que está logo nos primeiros versos, que é a humildade. Povo de Deus é um povo humilde. O chamado de Deus à humildade não é opcional. Até o Pedro, ele fala aqui no sentido de vestir. Ele fala aqui no verso de número 5: cingivos de toda a humildade. Vistam-se da humildade, porque a humildade faz parte, é dever em toda a vida cristã, é dever do cristão. E Cristo mesmo nos mostra sobre humildade quando ele vem de uma forma humilde, como uma criança, como um ser humano, para se entregar na cruz do Calvário. Jesus Cristo mesmo nos dá exemplo de humildade quando ele arregaça ali as suas mangas, pega a toalha, se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos e diz ao final para eles: vão e façam o mesmo. Façam o mesmo, sigam o meu exemplo. A humildade, ela faz parte da vida daqueles que são seguidores de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus mesmo nos orientou a vivermos de forma humilde. Aqui o texto bíblico, ele nos fala que Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, porque o orgulho está ligado com a raiz do pecado. Ora, na queda de Adão e Eva procuravam ali a sua independência. Adão e Eva procuravam ali a sua autoexaltação, terem um conhecimento e serem parecidos com Deus. Por causa do seu orgulho, eles pecam. Por causa do seu orgulho, da sua vaidade, eles buscam ali a desobediência a Deus. E se nós formos observar os maiores problemas que nós enfrentamos na vida da igreja, assim como também os maiores problemas que nós enfrentamos nos nossos lares, eles estão ligados com o orgulho. Quem manda mais? Quem tem mais poder? Quem é maior? Quem tem a última palavra? Os maiores problemas familiares que nós enfrentamos estão assim. Mas quando nós entendemos que precisamos ter a humildade de servir uns aos outros, aí a paz do Senhor reina. Aí a paz do Senhor prevalece nas nossas vidas, na nossa igreja e nos nossos lares. Nós precisamos ser humildes, porque somente quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós reconhecemos o quanto precisamos dele. Aqui no verso de número 7 fala: sejam humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Nós só somos capazes de colocar a nossa vida na mão de Deus quando temos a humildade de reconhecer que Ele tem todo o poder sobre nós. Porque quando nós andamos orgulhosos, nós queremos ter o controle de tudo nas nossas vidas. E nós não colocamos na mão de Deus, porque vamos ter que depender da ação dele, como se não dependêssemos já. Mas nós pensamos que temos o controle nas nossas mãos. Mas quando nós temos um coração humildes diante de Deus, nós reconhecemos que não somos nós que temos o controle das nossas vidas, mas a nossa vida está na mão de Deus. Por isso nós lançamos sobre Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições, nós lançamos sobre Ele todas as nossas dores, porque sabemos que é Deus que tem cuidado de nós, que é Ele que tem poder para fazer todas essas coisas. Aquele que não tem humildade para reconhecer que é totalmente dependente de Deus, não consegue colocar nas mãos de Deus as suas angústias.
Aquele que não tem a humildade de reconhecer que precisa totalmente de Deus na sua vida, não tem a humildade para confiar a sua vida ao Senhor. Nós precisamos ter o nosso coração humilde para entregar a nossa vida por completo na mão do Senhor, certo que o mais Ele fará por cada um de nós. A segunda coisa que quero destacar está aqui no verso de número 8 e verso de número 9, quando Pedro nos instrui: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilante. O que uma pessoa que não é sóbria faz? Ele faz e ele age sem controle das suas próprias ações. Ou seja sóbrios, tenha ações intencionais. Pense para agir e faça o que você fizer de propósito. Seja sóbrio e seja vigilante. Prestem atenção nos perigos que há pelo caminho. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo. E Pedro aqui não está com o sol com a peneira, ele deixa bem claro. Existe o mal no meio de nós. O inimigo caminha ao seu derredor e ele está como um leão, pronto para te devorar, pronto para atacar. Nós precisamos, como povo de Deus, ser sóbrios, porque o inimigo está procurando exatamente uma brecha para nos derrubar. Ele está tentando fazer com que nós caiamos. Ele está tentando fazer com que a nossa fé se enfraqueça, com que a nossa perseverança acabe. Precisamos de fato estar atentos com as armadilhas do inimigo, que parecem ser bonitas, que parecem ser ali atrativas ao nosso coração, mas são armadilhas do inimigo. A tentação sempre é bonita, a tentação sempre é apetitosa aos nossos olhos, mas nós precisamos estar atentos àquilo que não vem do Senhor, mas aquilo que é a ação do inimigo. Por isso nós somos chamados a ser vigilantes e a sermos sóbrios, a pensar antes de agir, mas não sermos levados pelas tentações, não sermos levados pelas coisas deste mundo, pelas ações do inimigo que vem para nós. O inimigo está falando no nosso ouvido. E para quem nós vamos estar ouvindo? Para quem nós temos dado ouvido? Precisamos estar vigilantes. E o povo de Deus está atento, porque ele ouve a voz do bom pastor, e não a voz do lobo, e não a voz do inimigo. Ele está atento à voz do bom pastor. Por isso nós precisamos ser vigilantes. E aqui no verso de número 9 ele diz: resistir firmes na fé. Como é que nós podemos resistir então firmes na fé sobre as armadilhas do inimigo? E aqui a palavra de Deus mesmo nos responde. Nós podemos resistir firmes na fé, nos firmando na palavra de Deus. Não dá para nós estarmos firmes contra as armadilhas do inimigo se nós não separarmos tempo para estarmos com Deus. Nós precisamos orar. Jesus nos dá um grande ensino sobre isso. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, mostra que Jesus, ele vai ao deserto e passa 40 dias orando e jejuando. E quando o diabo o tenta, e o tenta através da palavra, porque o diabo conhecia a palavra, mas Jesus ele estava tão bem firmado na palavra que ele não cai na armadilha do inimigo, porque ele estava junto da presença de Deus, ele estava orando, porque ele era conhecedor da palavra de Deus. E quando o diabo tenta, ele cita um texto, ele cita outro. Ele vence a tentação através
da igreja que muitas vezes a gente deixa? Ou esquecida no banco do carro? A palavra de Deus, ela tem que ser de uso diário das nossas vidas. Nós precisamos nos fortalecer nela. Nós precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. Se não tivermos comunhão com Deus, não há como resistir às armadilhas do inimigo. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais forte nos encontramos, porque é Deus que é a nossa força. Nós, por nós mesmos, somos fracos, mas é Deus que nos fortalece. Agora, se eu me afasto da rocha que me deixa firme e seguro, qual vai ser a segurança que eu terei diante das investidas do inimigo? Eu preciso estar perto de Deus. E aqui o texto bíblico também nos dá outra orientação, que é através da comunhão com os irmãos. Porque nós somos chamados a sermos suporte uns dos outros. E quando um cai, o outro ajuda a levantar. Aqui o texto bíblico, ele continua dizendo, olha, certos de que os sofrimentos iguais a vossos estão passando, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, entendam que da mesma forma que vocês estão sendo tentados, os seus irmãos em Cristo também estão sendo tentados. E diante da comunhão, a gente consegue aprender um com o outro e consegue resistir a esse sofrimento, a essas aflições. Da mesma forma que nós passamos por dificuldades, nossos irmãos também têm passado por dificuldades. E nós podemos nos fortalecer uns com os outros para resistirmos às tribulações que temos passado. Por isso, precisamos ser vigilantes, precisamos ser sóbrios, precisamos resistir, porque o inimigo está à porta, o inimigo está ao redor. E a última coisa que quero destacar aqui é a esperança na graça de Deus. Pedro, ele olha o sofrimento do povo, e essa carta, como eu falei, eu tenho falado dela já, acho que desde o segundo capítulo, o primeiro capítulo, se eu não me engano, eu não abordei, mas desde o segundo capítulo, tenho pregado sobre ela, e em todos os capítulos, Pedro, ele faz o povo olhar para a esperança na graça de Deus. Quando nós estamos sofrendo, uma característica que nós temos é perder as esperanças. Muitas vezes, quando nós estamos numa aflição, nós falamos, não tem mais jeito. O que vai acontecer? Não tem mais o que fazer. Mas Pedro nos chama a atenção a olhar que, de fato, se nós olharmos para nós e para as nossas forças, não tem mais o que fazer. Mas quando nós olhamos para Deus, o Deus de toda graça, como ele fala, ele nos dá a esperança. Porque a esperança não vem de nós, mas vem pela graça de Deus. Esperança do quê? Da sua eterna glória. Diz aqui o texto bíblico no verso número 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Às vezes nós olhamos para as dificuldades e achamos que é o fim. Mas Pedro nos faz olhar que não é o fim. Porque a glória de Deus está garantida por meio da cruz de Cristo Jesus. Ela não é uma garantia minha ou do que eu faço, mas é graça, é misericórdia de Deus pelas nossas vidas. E nós podemos descansar em paz, mesmo diante das tribulações, porque a glória de Deus, ela é prometida a nós. A glória de Deus, ela nos é garantida através da cruz do Calvário. Por isso nós podemos ter esperança em meio às dores e aos sofrimentos. E Pedro mesmo, ele continua dizendo aqui no verso
Aquilo que vocês têm sofrido, ele é por pouco tempo. Por quê? Porque a glória de Deus ela é muito maior, a glória de Deus ela é eterna. E o sofrimento deste mundo ele é pouco, ele é pequeno diante da imensidão da graça e da misericórdia de Deus. Por isso ele não minimiza a dor do cristão. Ele não está dizendo, olha, a dor que vocês estão sofrendo, essa perseguição que nós estamos sofrendo, ela é pequena. Não é isso que Pedro está fazendo. Mas Pedro está fazendo com que o povo de Deus tenha a sua atenção na temporalidade e na limitação do sofrimento. Porque tudo está no controle de Deus. Tudo depende da misericórdia de Deus e não das nossas vidas. Se nós somos povo de Deus, nós temos a marca da humildade. Se nós somos povo de Deus, nós somos identificados pela esperança. Se nós somos povo de Deus, nós somos também identificados pela nossa vigilância em Cristo Jesus. Como nós temos sido identificados no mundo? Como que nós temos sido identificados no meio do povo que nos cerca? Será que a humildade de Cristo Jesus tem sido vista em nós? A vigilância tem sido algo presente na minha vida? A esperança do reino, ela está repleta no meu ser? E Pedro, quando ele conclui aqui essa carta, ele conclui com 4 promessas ao povo. A primeira é que o Deus de toda graça aperfeiçoará o seu povo. Em outras palavras, aquele que começou a boa obra irá concluir em cada um de nós. Deus nos aperfeiçoará. Segunda promessa, aqui também no verso de número 10. Ele nos firmará, ele há de firmar o seu povo. Ele promete ser a estabilidade da nossa vida. Se hoje a nossa vida ela anda instável diante das tribulações, Deus firmará os nossos passos. Deus será a estabilidade da nossa vida. Ele também fortificará o nosso coração. Diante das tribulações, diante dos temores, Deus será e é a nossa fortaleza. E por fim, a última promessa é que Ele também há de fundamentar a nossa vida. Nossa vida, ela é fundamentada em Deus. Deus aqui estabelece o fundamento. Se nós somos povo de Deus, nós cremos nessas promessas e temos a esperança em Cristo Jesus. Que nós possamos ter as marcas, sermos identificados como povo de Deus, aonde nós vivemos. Não apenas por vestimenta ou por meios que nos veem, meios externos, mas por aquilo que de fato nós somos, o que está dentro de nós, aquilo que molda as nossas vidas, que molda as nossas ações e os nossos ser. Amém. Convido o conjunto ao alvorecer para louvar ao nosso Deus.
Estamos chegando ao final do nosso culto, mas temos aqui alguns importantes avisos. Chegou um pedido de oração pelo Henrique, cunhado da Silmara, que está internado, certo? Então nós vamos orar pela vida dele. Também nós teremos o nosso encontro de casais no dia 12 de junho. Então no próximo dia 12 de junho haverá um encontro de casais em nossa igreja. Se você deseja participar, dê o seu nome para Elisana ou para Jaine até o dia 31 de maio. Então, até o dia 31 de maio deve ser dado o nome e o pagamento. O valor é R$120 por casal. Então, se você tem o desejo de participar, dê um nome para Elisana ou para a Jaine. Também, no dia 31, último domingo do mês, nós teremos aqui o nosso culto da família. Convide seus familiares para estarem aqui conosco, para todos nós celebrarmos a Deus pelas nossas famílias, agradecermos a Deus pela família, que é um presente de Deus. Quero convidar para que venha aqui à frente o pequeno Ravi. Dá para vir, Ravi?
Vamos agradecer a Deus pela vida do Ravi. Convido o pai para que venha junto, né? Trazer junto a criança, junto com a mãe. Vou chamar o Jonathan, querendo o Jonathan, para que venha aqui à frente também. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do Ravi. Também dando encerramento ao nosso culto. E após a oração e a bênção, as crianças farão o pós-múndial. Oremos. Graças nós te damos, querido Deus, porque nesta noite ouvimos a tua voz que se revela pela tua palavra, por ação do teu Espírito Santo. E te rogamos, Senhor, que assim como o Senhor revestiu os teus servos no passado, possa revestir nesta noite a nossa igreja com humildade, com sobriedade, com vigilância e com esperança. E agora, Senhor, de maneira especial, graças nós te damos pela vida do pequeno Ravi. Obrigado, Senhor, porque ele é um presente do céu para nós. Obrigado, Senhor, porque ele é tua herança para o teu povo. Herança do Senhor são os nossos filhos. E a ti nós rendemos o louvor, e a ti nós agradecemos e dedicamos a vida deste pequenino. Oramos para que ele cresça debaixo das sombras do Altíssimo. Rogamos para que ele conheça a tua palavra, a tua graça, o teu amor por ele e por todo o teu povo. Abençoa, Senhor, a vida deste casal. Abençoa, Senhor, a vida desta família. Fica com eles, Senhor. Que eles sejam também revestidos por tua graça. Que eles sejam enriquecidos por tua palavra. Que eles sejam adornados com teu Espírito Santo. Que eles, ó Pai, andem na tua presença. Querido Jesus, neste momento nós também oramos e clamamos pela vida daqueles que estão enfermos, pela vida daqueles que estão sofrendo. Lembramos de maneira especial da vida do Henrique, Senhor, que está internado no hospital. Visita, ó Pai, com teu Espírito Santo nesta hora. Que o Senhor possa tomar conta da vida dele e que toda a ansiedade possa ser lançada debaixo das tuas poderosas mãos nesta hora. Em nome de Jesus, fica, ó Deus, conosco e ensina-nos a orar dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Receba a bênção. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, a humildade, a sobriedade e a vigilância do Espírito Santo seja hoje sobre a sua vida, Ravi, sobre a sua casa, sobre a sua família, desde agora e para todo sempre. Amém.